Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um Holdercast. Eu sou Augusto Santana e aqui na minha frente, do meu lado, tem meu amigo de fé, meu irmão camarada Caio Costa. Estamos na área com cenário novo. Cenário novo, né? Evoluímos, né? A favela venceu, como diria o Rafael. Estamos aqui no espaço do nosso parceiro aqui, Pilgrim Filmes, né? Valeu, Fernando, valeu, Lucas. Tamo o junto. negócio aqui tá arrumado agora. Agora vocês podem ver minha beleza aqui. É, ver esse rostinho bonito Esse rostinho bonito. por trás dessa voz potente, né? E engraçado, eu não consigo escutar minha voz não, sabia? Eu não mesmo? consigo, velho, tá doido. Não sei como é que vocês aguentam, mas beleza. Mas faz parte. Nem sei se aguentam, né? Mas... Faz parte. E a gente está num formato novo, não só de mídia, né? Mas também de tema, né? Hoje a gente vai fazer esse programa sem um convidado, vai ser entre a gente aqui mesmo. A gente vai conversar sobre sucesso do cliente, né, Caio? Exatamente, o famoso CS. CS, Customer Success. CS não é Counter-Strike não, né? Não é isso não. Inclusive, aproveitando e mandar um abraço pro Rafael, que se ele tivesse aqui, ele quer falar essa Como parte. que ele ia falar, será? Customer Success. Pronto, Success. é o jeito certo. É o jeito certo. E a gente tá aqui hoje, né, falando de sucesso do cliente. É uma extensão dos episódios que a gente fez anteriormente, porque a gente teve uma imersão de sucesso do cliente, né, o Caio? Experiência UAU, né? A gente já falou 2 episódios de Conta Azul, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que falar um pouquinho, porque pra gente é o nosso norte, né, de sucesso do cliente, porque o que esses caras conseguiram fazer é de tirar o chapéu, né? Então, por exemplo, eles são simplesmente a maior plataforma de gestão financeira do país, né, do Brasil, atendendo as micro e pequenas empresas. E o propósito deles é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, né? Inclusive, eles falam tanto isso lá que a gente acaba absorvendo. Então, todo mundo, se você perguntar qual é a missão da Conta Azul, todo mundo fala a mesma coisa. E eles utilizaram o sucesso do cliente como o norte, né? Que é uma tendência muito comum das empresas de tecnologia. E hoje a gente vai conversar sobre como isso está impactando os negócios de um modo geral. Então, você que está no varejo, você que está em qualquer tipo de segmento, o sucesso do cliente é para você também, né, não, Caio? Exato, independente do negócio, né? Por exemplo, eu estou no ramo de varejo, de franquias, alimentação, a gente também está falando aqui da Roder Contabilidade, então se aplica a qualquer negócio. O sucesso do cliente, até foi engraçado que a gente estava numa reunião com o pessoal do Conta Azul, e eles falaram assim, que é unânime lá, se você perguntar assim, qual que é a principal premissa para você trabalhar aqui no Conta Azul, né? Eles falaram que é a experiência UAU, é o foco no cliente mesmo. Então, assim, é muito do propósito, né, do porquê que a empresa existe. Como o Augusto falou, que o Conta Azul tem essa proposta de incentivar o empreendedorismo e tudo mais, porém, né, com o cliente sendo o foco. E a gente estava lá em Joinville, né, Augusto? Foi engraçado que a gente passou um perrengue danado lá com questão de Uber, né? Qualquer lugar do Brasil vai qualquer ser lugar eu acho que tá rolando isso, mas lá é uma zona industrial, lá o Conta Azul, e a gente não tava conseguindo pegar Uber de jeito nenhum. Aí a gente, assim, do nada apareceu uma pessoa, né? Uma pessoa X, que ele deu carona pra gente. E esse cara, essa pessoa X, ele é uma das 100 maiores autoridades, né, do assunto no mundo. No mundo, ele é 100 top mundial. O Philip Simmons. Então, que é o cara lá que é o diretor de sucesso do cliente do Conta Azul, não é isso? Inclusive, eles tiraram esse cara da RD Station, né? Quem trabalha com marketing, com CRM, conhece essa plataforma, a RD Station, ela é resultados digitais, né? Bem conhecida. E a HostGator, que é uma plataforma também de hospedagem de sites, né? Isso, e negócio de alta escala, né? Autoescalável. Então, o cara falou pra gente que trabalhava com base de 50 mil clientes, né? Tinha, sei lá, bases gigantescas. E ele contou pra gente que, cara, o sucesso do cliente, ele tem que ser um departamento de toda a empresa, né? Independente do seu segmento. E é um departamento de receitas, né? É uma coisa bem interessante você pensar no sucesso do cliente como um departamento que vai te gerar receitas. Não é um departamento operacional simplesmente, não é um departamento só de atendimento. É um atendimento que vai colocar dinheiro na empresa, vai colocar caixa, né? Vai transformar o caixa. E aí a gente conversou com ele e a gente quis entender como que funciona, né? Porque assim, acaba... Ele dirigindo e a gente perguntando. O cara ficou meio atordoado, né, Augusto? Dirigindo assim, aí o pessoal... Isso. Putz, eu vejo isso o dia inteiro, agora eu tô querendo sair do trabalho. Não é brincadeira, ele foi muito solícito. Ele é foda, o cara é fora de série. Não por isso ele tá entre os 100 maiores do mundo, né? Então o cara é fera. O cara é fera. E, né, a gente já vê isso muito na prática, porque é uma cultura nas empresas que o Caio é o CEO, né, na Pump Suplementos, na Sai Por Isso, e também na Roder Contabilidade, né? Não por isso a gente conseguiu ganhar esse prêmio, né, a nível nacional, que é o prêmio de satisfação de clientes. A gente ficou em primeiro lugar. De novo?
De novo, De novo. segundo ano consecutivo aí. E as pessoas perguntam, né, cara, como que vocês conseguiram, dentre 10 mil contabilidades, ganhar o prêmio 2 anos consecutivos, com NPS de 100%. 100%. Então, é por isso que a gente decidiu, né, Augusto? A gente falou, não, vamos falar sobre uma coisa que está em alta e tal. E o Augusto falou, não, velho, vamos falar de sucesso do cliente, porque eu acho que é uma área que a gente tá bem desenvolvido, né? A gente consegue falar bastante sobre isso. Com certeza, até os nossos colegas lá que estavam em Joinville, né, porque é uma conferência de contadores, né, até mandar um abraço a toda a galera que a gente fez amizade, fez um network muito legal, e muitos perguntavam, cara, como é que vocês conseguiram ganhar esse prêmio em 2020, né, o UAU também em 2020, e aí depois que a gente ganhou em 2021, aí perguntar, não, como é que vocês conseguiram ganhar 2 vezes seguidas, né? Acho que assim, o primeiro passo, cara, é você ter um relacionamento, né, com o seu cliente, né? Não se limitar só à questão técnica e contratual, né? Você olhar o seu cliente como um parceiro estratégico. Eu falo isso porque hoje eu tive uma reunião, né, com uma lead que se tornou cliente, onde a gente teve uma conversa tão gostosa, cara, assim, tão interessante, que o olho dela brilhou, né? Ela é uma arquiteta, né? Ela falou para mim, foi engraçado. A primeira coisa que eu fiz, eu primeiro queria entender a dor dela. Por que ela já era de uma outra contabilidade, né? A gente vai fazer essa migração e eu perguntei, qual é a sua dor hoje? Por que hoje você está buscando um serviço de contabilidade, né? Por que você não está sendo bem atendida? O que está acontecendo? E a primeira coisa que ela me falou, empreender era o meu sonho. Então eu falei, caraca, tipo, ela já começou falando isso. Meu sonho era ter uma empresa. Eu achava sensacional empreender. Só que aí eu abri a minha empresa e a experiência que eu tive foi muito negativa, porque a pessoa que me atendia era minha amiga, mas ela só me colocava medo, me colocava pressão. Tudo que eu tentava fazer, ela falava que estava errado. Tipo, eu ficava nervosa. Ela me falou que chegou a um ponto dela ter crise de ansiedade no hospital, porque ela se sentia mal, assim, poxa, tudo que eu faço tá dando errado, qualquer coisa que eu vou fazer não pode, não tá certo. E burocracia e toda essa questão chata aqui. Caraca, então tem que realmente voltar lá atrás. Assim, a gente está falando de sucesso do cliente, mas nesse mercado contábil, muitas vezes, o básico não é feito. Exatamente. Então, assim, a premissa é a seguinte, você tem que cumprir o que foi prometido. Então, o contador, ele tem que resolver o problema do empresário. Essa parte burocrática, parte fiscal, parte tributária, tudo isso, o contador tem que resolver. Então, olha assim como a gente está tão atrasado em muitos setores, que o que acontece? Que nem o básico é feito. Quando eu me tornei sócio da Roda, eu falei, cara, tipo assim, só em fazer o básico, você já tá anos-luz à frente. Então, verdade. essa cliente, ela tava decepcionada, não era nem porque... A gente não tá nem falando de over-delivery, de, sei lá, nesse momento, né, de uma empresa de contabilidade que tá entregando muito mais do que o cliente espera. E assim, as pessoas às vezes pensam que, não, o sucesso do cliente é você, cara, ter um departamento, ter um diretor, mas isso vai gerar, como você falou, né? Pô, vai gerar despesa pra gente. Não, cara. É disso que o Augusto vai falar agora. Exatamente. Manda bala, Augusto. Exatamente. Não, e foi interessante porque a gente chegou, né, nesse assunto, né? Ela simplesmente se abriu ali, né? Contou toda a dor dela, tudo que ela estava passando. E como a gente tem a cultura do sucesso dos nossos clientes muito bem enraigada, você tem que primeiro ouvir. Então, eu ouvi tudo que ela precisava, qual era a dor dela. Marca texto aí nessa parte aí. Exatamente. Escute o seu cliente, né? O sucesso do cliente começa em ouvir, tá? Não é dizer sim para tudo também. Acho que o pessoal às vezes confunde. Exato. Não, tudo que o meu cliente disser é sim. Cara, você tem que saber dizer não, tá? Mas tem um jeitinho de dizer não, tá? Não é só um não seco. Enfim, não. Não é não. Não é não. Não é não. Então, eu escutei ela e aí eu comecei a falar, olha... Primeiro, ela falou que não entendia nada, era leiga, e que muitas vezes as pessoas não tinham paciência. Porque às vezes uma dúvida para um empresário, ela pode ser muito fácil para o contador, para outro profissional, mas ele é leigo, ele nem é obrigado a entender daquilo ali. Por isso que ele procura quem? Um especialista, uma pessoa que vai cuidar de toda aquela parte que ela não entende, que ela não tem que entender, porque saber pagar o imposto não vai colocar dinheiro na empresa dela. Sim, é o mal necessário mesmo. Não é que seja um mal necessário. Eu tô falando assim, o cliente às vezes ele vê como mal necessário. Exatamente. Né? Porque não é feito nada mais do que aquilo. Exatamente. Então, o que acontece? Aí, ela, por ser arquiteta, onde que entra o grande lance dela, o business dela, está no criativo. Até a questão cognitiva dela se volta pro criativo. Não tem nada a ver com regras, com números, nem com nada disso. Então, se você força uma pessoa a seguir todo esse panorama de regrinha, de tudo mais, cara, você vai
criar um monstro, né? Eu acho que vale abrir um parênteses aqui, Augusto, porque ninguém é bom em tudo, né? A gente tem que Exatamente. partir desse princípio, ninguém é bom em tudo, e a gente tem que saber no que a gente é fraco, no que a gente, né, tem que melhorar, e às vezes buscar o especialista para isso. Então, assim, um arquiteta, principalmente essas formações que são mais técnicas, por exemplo, arquiteto, talvez dentista, médico, advogado, enfim, esse pessoal, eles têm uma grande limitação em resolver outras coisas. Às vezes eles entendem só daquilo. Aí imagina, o cara já é muito técnico. No caso dela, ela já é muito técnica. Ela já tem que, assim, ter um desafio de empreender, de ter um negócio. Já vem um monte de problema junto com isso. E a contabilidade não resolve esses problemas. Então, é muito complicado, assim. O cliente, muitas vezes, ele acaba travando aí. Exatamente. As pessoas não entendem que, cara, eu penso assim, no que eu sou bom, beleza, eu tento fazer, tento melhorar, claro, mas no que eu sou ruim, eu tenho que buscar ajuda e não me esconder. E no que você é excelente, você tem que ser sempre melhor. Melhor ainda, exatamente, aprimorar. No que você já é bom, é afiando o machado ali, cara, sempre melhorando. E, assim, nessa conversa, que para mim foi sensacional, aí eu escutei todas as dores dela e falei, olha, realmente você não tem que se preocupar com essa burocracia, você tem que buscar um parceiro estratégico, você tem que pensar no sucesso da sua empresa, né? E o sucesso do cliente entra nisso também, na realização do cliente, mas também na plenitude que ele vai ter do que você oferece para ele. Por exemplo, se eu ofereço um suporte de contabilidade, esse cliente ele tem que pegar tudo aquilo que eu ofereço para ele, extrair ao máximo para fazer diferença no negócio dele. Aí eu consegui o sucesso. E também, por exemplo, às vezes o cliente ele tem uma certa demanda que não está na minha competência, ou eu não sou especialista, eu ainda não sou bom, ou eu não tenho braço ainda. O que eu tenho que fazer? Eu vou dizer não? Não, eu não faço. Não é comigo. Eu posso dizer, olha, a gente não atende essa sua demanda no momento, mas eu posso ir atrás de um parceiro, eu posso ir atrás de uma solução. Vamos junto? Isso faz a diferença. O cliente, pô, o cara se preocupa comigo. Exatamente. Aí a gente volta lá no nosso propósito, né? Por exemplo, a Ruder Contabilidade. Qual que é o propósito da Ruder? É o mesmo do Conta Azul que a gente falou, que é incentivar o empreendedorismo brasileiro, né, através do empresário, empoderando o empresário, dando mais suporte para ele, gerando mais emprego, gerando mais faturamento. Então, assim, esse é o nosso objetivo. Então, assim, a gente tem esse objetivo e a nossa ferramenta é a contabilidade. Exatamente. Então, assim, por que não oferecer essas soluções para ele? O que é o sucesso do nosso cliente? O que é o sucesso do empresário? Exatamente. Né? Aí, é isso, não é a contabilidade em si. Às vezes é resolver uma dor que ele tem, ou então, às vezes, aumentar o faturamento, gerar mais empregos. A contabilidade é o crescer, meio. expandir, exatamente. Vai ser o então, meio. assim, a gente acabou se tornando um hub de soluções mesmo. Exatamente. E se você é um prestador de serviço, como nós contadores, podem ter outros serviços, né? Você pode ter o advogado, você pode ter o corretor daquela empresa. Se você olha para o seu cliente como, igual o Caio falou, um hub, cara, isso muda o negócio, muda a sua cabeça, né? Por exemplo, eu até trouxe isso na mesa, né, na conversa. Se você precisar de um sistema de ponto eletrônico, uma coisa corriqueira, a gente vai atrás de parceiro, valida, sempre procura os melhores para que quando o cliente chegar, ele não precisa ficar quebrando a cabeça, poxa, agora eu tenho que ir atrás de uma folha de ponto, que isso foi um dos pontos, né, que essa cliente trouxe. Não precisa se preocupar. A gente já tem aqui um parceiro para te ajudar. Não temos ainda, vamos procurar. Exatamente. Se a gente não tem, a gente procura. A gente Cara, procura. Quantas vezes a gente já não solucionou o problema do cliente de, sei lá, eu tenho um problema aqui em franquias, eu penso em franquias, a gente indica a Y. Eu tô precisando de um agente de publicidade diferente, a gente indica a Pilgrim. Eu tô precisando de, por exemplo, BPO para restaurante, a gente indica a Voxel. Então, assim, a gente corre atrás para resolver o problema do cliente. Exatamente. Independente se tá na nossa alçada ou não. E um valor que eu acho que é muito importante para você conseguir implementar isso tem que ser cultura, né, cara? Isso tem que estar enraizado de todos os níveis, do estagiário ao CEO, todo mundo tem que ter isso na cabeça, que é o que? A empatia. Né? Você tem que ter empatia que a dor do seu cliente ali ela é uma dor sua também. Se você não entende que isso é uma premissa do seu negócio, cara, você não vai ter clientes leais. E aí entra um ponto muito importante que é a lealdade. Né? O sucesso do cliente, ele traz lealdade. Se você tem clientes leais, você vai fazer diferença. Só que existem dois tipos de lealdade. Né? Você tem aquela lealdade que ela é comportamental, intelectual, e tem aquela lealdade que é realmente a sentimental, que envolve realmente a emoção. Na lealdade que você tem a comportamental, é o de praxe. Beleza, ele está sendo leal às vezes porque você tem um preço muito bom,
Às vezes você É tá na algum praça... benefício mesmo, né? Exatamente. Mais direto, Ele é mais racional. tangível. Ele é racional. Ele vai ser leal, ele vai racional. Poxa, eu estou em X empresa, X solução, plataforma, por exemplo, porque o preço é excelente ou porque é na mesma performance é melhor, né? a performance é melhor, está na mesma praça que a minha. Enfim, são vários fatores lógicos que vão fazer você se fidelizar àquela empresa. Mas isso não quer dizer que se você está por preço você vai sair. Sim. Entendeu? Se a sua decisão de compra foi só o preço, por preço você vai sair. Não vai ter outro caminho. Então, eu falei até de performance. Hoje em dia, a tecnologia está aí acontecendo, mudando. Se você Exatamente. foi por uma empresa, às vezes, por tecnologia e, sei lá, veio outra da Índia, por exemplo, que tem uma tecnologia melhor, já era também. E te vai trazer mais resultado econômico, vai te trazer mais retorno, você vai mudar. Só que aí entra a lealdade emocional. Cara, é o cara que você fidelizou, é o cara que advoga pela sua marca. Aquele cara que você vai ter sempre, por ser leal a você e você conseguiu esse sentimento, claro, você realmente é muito bom, você é excelente no que você faz. Isso Mas não esquecendo da outra parte também de benefícios, exatamente. né? Também é impossível você ter uma lealdade do consumidor nesse sentido sentimental, emocional, se também você não cumpre nenhum requisito dele para ser vantajoso também. Exatamente. Então a gente já parte da premissa de que tem que ter vantagens, ter benefícios também. Exatamente. Você vai ter que ter aquela empatia, você vai ter que ter um produto excelente, você vai ter que atender realmente as dores daquele cliente. Tem a questão de você superar as expectativas, né? Saber dizer não, como a gente já trouxe. E, cara, se você cometer alguma falha, por algum outro motivo, ou chegar a alguma solução até um pouco mais em conta que a sua, mas que não tem a mesma entrega, né? Isso tem que ficar muito bem estabelecido, expectativas, né, de entrega e demanda. Cara, ele vai ser leal, ele vai defender a sua marca. E a gente vê isso muito claro, por exemplo, a própria Conta Azul. A gente fala muito de Conta Azul porque a gente é um case de sucesso do cliente. Nós, teoricamente, somos clientes, né? Mas somos parceiros, mas somos estratégicos. Somos advogados Sim, da marca. Exatamente. Então, o Conta Azul fez realmente uma estratégia muito foda, assim, né? De pegar o cliente e o cliente está tão satisfeito com eles que a gente busca cliente para eles também. Exatamente. Porque o propósito é o mesmo, né? Eu até trouxe isso na conversa que eu tive hoje. Eu falei o propósito da Conta Azul, que era transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, e falei o da Holder, que é ajudamos a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Ou seja, o final é parecido, é o mesmo, porque é o mesmo propósito. Mas o Conta Azul é macro. O Conta Azul é Brasil. A Holder, ela é micro. Ela vai estar Brasília, Goiânia e outras cidades que a gente vai atender. E entrando até um pouquinho mais, né, que fala da Conta Azul e da Holder, ajudar o empresário no sentido, às vezes, de basicamente gestão financeira. É o começo, né? É o começo. E estamos apenas no começo, né? Exatamente. Estamos apenas isso. no começo. Se o empresário ele começa a entender mais dos números dele, a gente já cai aquele número lá drástico de fechamento de empresas, que, sei lá, 1 milhão de % das empresas não duram os primeiros anos. A grande maioria das empresas ela tem uma mortalidade muito alta, né? Nos primeiros 2 anos, inclusive, Exato. já tem uma taxa de mortalidade altíssima, né? E o que faz isso, cara? Foi uma pergunta interessante que eu fiz hoje, né? Porque assim, quando a gente vai formular uma proposta, a gente pergunta de faturamento, né? Para as empresas. Qual é o seu faturamento, expectativa? E muita gente não tem essa resposta. Hoje mesmo aconteceu isso. A pessoa não sabe, cara, não sei. Aí você pensa, caramba, essa pessoa não tá no jogo. Esse é o número mais básico que tem, né? Porque a pessoa que Faturamento. menos entende de gestão financeira fala assim, eu vendo tanto. Pelo menos isso. E você não pode nem culpar a pessoa porque isso não é o core business dela, entendeu? Ela nem quer parar para fazer isso. Deveria parar, deveria, mas, Sim. cara, às vezes 1 hora do dia ou da semana que ela pararia, ela tá deixando de gerar receita, né? Ainda mais numa área que você é realmente o motor da empresa, né? Você é o processo criativo, você é praticamente o que faz a empresa pulsar. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu computador, liguei na tela e mostrei todas as funcionalidades que a Conta Azul traz. Já comecei pelo faturamento. Ela viu, então, eu consigo olhar assim, e é uma interface muito amigável, né? Até as cores, o azul num tom bem tranquilo, Sim. cinzazinho, tipo, a pessoa, tipo, que ela usava outros sistemas em outros escritórios e, caramba, esse aqui eu já fico em paz. Eu consigo ver. Aí você não precisa apertar nenhum botão, já aparece lá um gráfico. Na tela de início, já aparece o gráfico com a evolução do faturamento. Então você vê o olho da pessoa brilhar, cara. Você vê que, cara, esse é o propósito, esse é o sucesso do cliente, né? E a gente não fez nada de... Você pensa assim, a gente não programou, não desenvolveu nada. Exatamente. Né? A gente não correu atrás. O Conta Azul tem 450 funcionários. Não, a gente simplesmente tinha a solução, ouviu o cliente e resolveu o problema dele.
Exatamente, é isso. E eu até conversei com a Vanessa, né? Dar um abraço pra Vanessa, nossa consultora comercial aqui da Roder. E a gente conversando assim, cara, você viu como é que ela chegou? Tanto que ela tava nervosa, ela tava apreensiva, tava ela e o esposo dela. Ela até o esposo tentando falar, ela não deixando o esposo falar. Ela saiu numa paz, numa tranquilidade, cara. E você vê, poxa, quem diria que você ia sair de uma contabilidade como se tivesse ido pra uma terapia? Exato. Então, cara, eu até falei assim pro Rafa, eu falei, cara, tipo, eu não faço muitas reuniões, né, de prospecção de clientes. Nesse cliente especial, acho que foi um chamado de Deus, eu acredito muito nisso. Que eu falei, cara, eu quero atender essa mulher. Eu quero conversar com ela, eu quero entender. E, cara, eu me senti muito bem, né? Eu gosto muito de processos, eu sou o cara que formula, né? É o nerd. Eu sou sou o nerd da cadeira. Eu sou o cara que gosta de ter tudo muito certinho, de ser muito correto nos processos. O cara de criar regra e tem um outro, né? O Rafael é o caga-regra. É o caga-regra. É o CR. Tem o CS e tem o CR. É o caga-regra. Então, cara, foi uma experiência maravilhosa. Eu sempre conversei muito com os clientes, mas eu vi que, cara, é um ponto que eu não posso deixar de fazer. Hoje eu sou CEO da Roder, né? E tenho muitas ocupações, muitas reuniões, podcasts, inclusive, né? Parceiros que a gente tenta trazer até para validar essas dores dos clientes. E também, cara, parar para escutar o cliente também é bom, é uma reciclagem muito boa, sabe? Mas nada do que você está fazendo, né, tem sentido, se você não entende realmente o que o seu cliente quer. Ah, eu tô criando processo para quem? Para quê? Exatamente. Ah, eu tô treinando pessoas, eu tô desenvolvendo a equipe, beleza, mas equipe para atender quem? Né? Então, assim, eu acho que o CEO da empresa, muitas vezes, tá? Ele acaba se perdendo por conta disso. Então, ele toma algumas decisões com base no que ele acha. E não do que ele realmente tem percepção, né? Exatamente. Então, às vezes, uma própria pesquisa de satisfação com o cliente. Por exemplo, no açaí tem lá na mesa, lá. Tem um QR Code na mesa. Então, assim, parece besteira, mas a gente recebe muito feedback que, cara, eu fico de cara. Eu falo assim, não, como assim? O açaí exemplo, eu falo, cara... O açaí é um case sensacional. Exatamente. Né? Por exemplo... Eu tava até analisando dados, né? Eu falava, cara, como assim que o açaí ninho com Nutella vende mais do que, sei lá, o açaí protein? Eu falei, cara, como assim? Se eu não escutasse meu cliente, às vezes eu faria uma campanha de venda do açaí que vende menos. Simplesmente por não escutar o cliente. Então, é muito massa isso, Augusto. Tipo, tu entender isso, né? De, participar das reuniões e tal. E não simplesmente ficar lá em cima achando que você sabe de tudo, tá tudo no seu controle. Mas beleza, tá no seu controle... Pra quê? Pra que você tá fazendo tudo isso? Qual o propósito? Qual o propósito? Né? Com certeza. E, por exemplo, igual eu vejo o açaí puríssimo, né, cara? Hoje em dia, você já fazia isso muito antes lá atrás, né? Tipo, mandar um bilhete pro cliente, né? Pedir uma pesquisa de satisfação, uma embalagem bacana. Porque a gente fala de delivery porque ano passado realmente foi o que... Sim. Fez o negócio andar. E o Caio já estava muito preparado para isso, né? Então, o açaí, ele cresceu na pandemia. Ele cresceu mesmo, assim, eu digo em relação ano passado, ano passado, fechamos o ano com 3 lojas, né? E agora a gente deve fechar, se Deus quiser, com 15 operações aí. A gente tá com 12 já. A gente tá correndo aí para fechar com 15. E é uma marca que preza muito pelo sucesso do cliente, né? Assim, não é só vender açaí, não é só um alimento, né? Cara, é uma experiência, né, que você tem. E muito, assim, da minha gestão, da minha pessoa também. Porque eu sempre acreditei muito nisso. Eu tava até falando com os amigos esses dias de um caso lá atrás, que quando eu comecei a empreender, eu vendia suplemento em casa. Tu sabe da história, né? Eu vendia suplemento em casa. Inclusive, temos aqui um episódio Temos um episódio, exatamente. Já vê lá minha história lá. E eu nunca contei isso, assim, tipo, só para amigos mais próximos e tal, mas quando eu vendia em casa, eu não tinha CNPJ, não tinha nada, eu era apenas uma página no Orkut, no Facebook, vendendo para amigos, mas eu era tão preocupado com o sucesso do cliente, tão preocupado com o cliente, que teve um caso que eu vendi um whey, tá? Eu vendi um whey para um personal trainer, tá? E esse personal trainer, ele sempre comprava e tal, e nesse whey específico que ele comprou, ele reclamou, falou que tava doce e tal, tava com gosto diferente, e ele quis trocar comigo. Eu poderia falar muito bem, trocar tá louco, não sou loja, velho. Não tem sentido eu trocar um whey pra você, né? Uhum. Aí eu peguei o whey, e no que eu provei esse whey, não era whey, era Toddy. Juro, Caramba. era Toddy. O cara colocou Toddy dentro do whey, ele trocou o pó pra obter vantagem. E sabe o que eu fiz? Eu troquei pro cliente. E se eu te falar que esse cara é cliente até hoje, tu acredita? E não, é advogado da marca, né? É seu advogado. O cara me sacaneou. Eu nem era uma empresa assim, eu nem precisava me preocupar com reputação de marca, de posicionamento, de nada. Eu não precisava me preocupar com isso.
Em tese, né? Mas não, desde o começo eu já era preocupado. Eu troquei, na época, pô, o Whey eu acho que era R$100. Na Pô, época era foi um muito prejuízo grana. pra mim, E pô. na época era Eu era grana. autônomo, pô, fazia tudo sozinho. Foi um prejuízo grande, mas eu tinha certeza que o cliente no centro, o cliente em primeiro lugar. Cara, sensacional. Essa é uma história que eu não sabia. É, eu acho que eu nunca te contei mesmo, não. Não sabia. Aí o Todd ficou lá, na verdade eu joguei fora. Eu fiquei com tanto desgosto que nem o até Todd eu te- deixei pra minha família lá, que eu não tomava. Eu fiquei com tanto desgosto, velho. Eu falei, não, joga essa porra fora, velho. Não quero saber desse Todd, não. Até te perguntar o que você fez com esse Todd aí, Ah, cara. não, Mas, não é SLU. cara, mas assim, essa questão do cliente no centro é espetacular, cara. É espetacular. E assim, igual a gente conversou com o Manes, né, no último episódio, né? É mais difícil você dizer não também, né, pro cliente, né? E, cara, é tranquilo, mas você tem que saber dizer esse não, né? E também se preparar. Cara, será que vai chegar a hora de eu começar a dizer sim para algumas coisas, né? Será que eu tenho que me reinventar, colher os feedbacks, né? Por exemplo, eu sou um consumidor do açaí, né? E tô sempre conversando com o Caio. Porque assim, eu sou muito suspeito, porque eu só peço mesmo sempre, né? Paçoquita com leite condensado. Pode ser qualquer um, né? Desde que seja paçoquita com leite condensado. Igual a gente experimentou o Banofíssimo, eu falei, cara, ele é muito bom, excelente, mas faltou a paçoquinha aqui. Porque é o que eu mais gosto, né? E até a questão também do atendimento, né, cara? Eu acho que isso é fundamental também, né? Qualquer segmento, o varejo, pô, isso é pulsante, né, no segmento, mas também com relação à prestação de serviços, né? A gente conversando, né, com o Felipe, ele trouxe umas realidades bem interessantes, né? A questão do onboard, né? Por exemplo, quando o cliente chega na sua empresa, ele tem que saber tudo que a sua empresa entrega, né? E você, em contrapartida, tem que entender se aquilo que você entrega realmente está dentro da expectativa do cliente. Aí você fez o match perfeito, cara. Aí realmente você atingiu o sucesso. E aí, existem níveis também para você fazer essa entrega. Tem a entrega que ela é feita mais tecnológica, que é o Tech Touch, que é o toque tecnológico. Hoje em dia, tem muitas empresas que se utilizam de chatbots, né, de várias outras plataformas. Algumas pessoas não gostam, e aí você tem que ter a sensibilidade de entender, cara, se esse meu público aqui não gosta de ser atendido por um robô, eu tenho que mudar a minha estratégia. E muitas vezes isso está relacionado ao ticket também. Ao Às vezes ticket. o cliente que paga muito pouco, ou você tem uma base muito grande de clientes, Aí sei a lá, escala, né? 50 mil clientes. Cara, não tem como você ter um atendimento personalizado com o consultor. Isso, exatamente. Então é Tech Touch mesmo. É Tech Touch. E aí você tem que montar no seu produto que isso seja muito bem claro. Aqui é um produto tecnológico, com uma entrega X, e vai ter um suporte Y, e você vai pagar Z. Isso tem que ficar muito claro, essa jornada para o cliente. Exato. Alinhamento de expectativa, antes de qualquer coisa. Alinhamento de expectativa. E aí, se você, por exemplo, se tem um ticket reduzido e uma larga escala, se você quer resolver um problema específico de um público diferenciado, aí você faz o upselling, né? Ou seja, você coloca esse cara no nível acima. Aí você vai para um nível intermediário, né? Que é o low touch, que é um touch mais baixo. Ou seja, você vai ter menos pessoas, vai ter mais pessoas, na verdade, mas ainda vai ter a tecnologia, vai ter um meio a meio. E aí, se você quiser realmente fazer um upselling maior ainda, aí você vai ter o high touch, na verdade, né? High touch é o toque alto. Então, você vai ter, por exemplo, vai ter uma pessoa que vai te atender, um gerente de sucesso, né? Que vai te atender pessoalmente, que vai realmente fazer uma entrega mais personalizada. Isso os bancos fazem isso há muito tempo, né? Se você for olhar... Aí você vê o Itaú... Como é que é o nome do Itaú? Uniclass, né? Não, eu esqueci o nome. Personalité. Personalité, exatamente. Porque o Uniclass é o intermediário. É quem né? entrega mais dinheiro pro banco. Então, cara, faz muito sentido. O gerente vai lá te atender. É diferente. Tem o Van Gogh lá do Santander, tem o BB Estilo do Banco do Brasil. Exatamente. Agora, se você tem uma conta igual tinha a conta universitária do Banco do Brasil, aí, esquece. meu amigo, você vai sentar lá na agência lá e ficar 2 horas esperando. E aí, aí entra o grande lance. Aí, o que o banco tem que fazer? Fazer com que a tecnologia... Usar a tecnologia. Para você não ter que ir na agência. Aí essa era a dor, né? Isso. Aí você vai estar satisfeito. O sucesso vai ter atendido. Poxa, eu precisava, sei lá, desbloquear um cartão. Pô, não tem que ir no caixa eletrônico. Se no aplicativo, com toda a segurança, todos os meios possíveis que tem de reconhecimento digital, facial, enfim. Então, cara, eu consigo atender esse cara. Agora, um cara que investe milhões e milhões e milhões e precisa ter um assessoramento diferenciado, é diferente. A gente vê isso muito também na XP, né, cara? Você tem a Clear, corretora, que é pro cara, né, pequenininho ali, que só compra um fundinho imobiliário, que coloca R$100 por mês. Esse cara não vai precisar de um assessor de investimentos para ver qual é o melhor investimento. Né? Isso ele já consegue, o próprio aplicativo já ele já entende mais ou menos, né, seu perfil. Exatamente. E já te indica. Ou seja, tá tendo sucesso aí.
Aí aí depois você vai ter a XP mesmo, onde você vai ter as corretoras, né, que fazem parte da rede. E aí, pô, você tá falando de milhões lá, que, pô, para você manobrar um transatlântico é diferente, né? Então você vai precisar realmente ter uma assessoria que vai fazer você ganhar milhões ou evitar que você perca, né, milhões. Então, o sucesso do cliente é isso, cara. Eu acho que é você escutar o seu cliente, ter empatia com ele e tentar fazer um fit exatamente da sua oferta com a demanda que ele tem. E trazendo até pro exemplo da Roder, né, Augusto? Por exemplo, o que é o Tech Touch, o Low Touch, o High Touch, o que é hoje na Roder, né? A gente divide mais ou menos. Como que a gente faz essa divisão, né? Ticket é uma das premissas, né? Então, assim, tem clientes, por exemplo, que pagam pouco, são empresas menores, e não é que a gente não quer atender esse cliente bem, né? Não é, mas assim, o que a gente pode entregar pelo investimento dele é aquilo. E mesmo assim, a gente tem o NPS de 100. Exatamente. Não quer dizer, né, que esse cliente é mal atendido. Ele vai não ser, é isso. O atendimento dele vai ser muito top. Muito acima do que ele paga, por exemplo. Só que vai ser numa plataforma 100% tecnológica, né? Então, a ideia a gente até alinha muito isso, cara. O cara vai ter atendimento exclusivo por WhatsApp, mas, velho, tem que ser o melhor atendimento do WhatsApp do mundo, cara. Pra ele não precisar ter nenhum tipo de dúvida. E se precisar fazer uma ligação, uma call, cara, a gente faz. Né? A gente não vai ser Caxias de não. Você paga valor X, não vamos te atender. Não funciona assim, entendeu? Então, aí você vai ter os outros níveis, né? E você vai entendendo a demanda do cliente, né? Por exemplo, esse cliente pequeno, se ele precisa, às vezes, desse suporte maior, dessa consultoria maior, a gente também consegue subir esse ticket. Aí faz o upselling. Exatamente. Então, esse é o upselling que ele falou. Então, o cliente, às vezes, paga pouco, tem ali um atendimento, assim, mais básico, vamos dizer assim. Não é que é ruim, né? Mas ele é mais básico. Então, a gente consegue aumentar esse ticket dele para ele ter um suporte maior. A gente teve até um exemplo lá com o Nelson Boeing, né? A gente sentou lá com ele, um grande referência na contabilidade. Abraço aí pro Nelson, Abraço, Nelson. O cara é fera. E ele até falou que teve um cliente dele, que era um cliente Tech Touch, pagava muito pouco, porém o cliente fez sentido pro cliente pagar, né, a mais, pagar o extra, que era assim, a hora mais cara disso, de consultoria, para falar direto com o Nelson. Que é o CEO lá. Exatamente. Então, assim, o cliente foi do Tech Touch para um high touch, né? Que era falar com o CEO da empresa e ter uma consultoria com ele. Então, assim, trazendo, por exemplo, da Holder, a gente tem os clientes Blacks, né? Que, assim, esses clientes, cara, pode ligar pra gente de madrugada, velho. A gente, assim, né? Tem que correr atrás. Não que eles liguem, tá? E não ligam também não, tô brincando. Mas são clientes maiores, clientes que são parceiros estratégicos, que trazem outros clientes, que são marcas renomadas, que trazem até autoridade, reforçam a nossa marca. Exatamente. Então, assim, esse cliente, cara, o que ele falar, se ele falar que é uma reunião e ele só pode ir no escritório dele, a gente tem que se adaptar à realidade dele, porque ele paga bem para aquilo. Exatamente. E tem a questão do ticket, né, que o Caio falou. A gente tem a questão também do networking desse cliente, né? Então, o ticket, networking também e o relacionamento, né? E aqui é muito importante. Se a gente consegue conversar com esse cara, ele dá acesso pra gente, a gente consegue fazer uma entrega maior. É igual aquela questão que a gente sempre via, né? Não adianta você dar uma Ferrari para um cara que sabe dirigir um Fusca. Pô, você tem uma máquina maravilhosa, mas o cara só sabe dirigir Fusca. Então, é frustrante, né? E esse é o grande... A gente dá o manual do Fusquinha para ele. Aí esse é o sucesso do cliente. Esse é o sucesso do cliente, dá o manual do Fusquinha. Por isso que a Apple é um grande case nisso, né, cara? Eles têm o sistema operacional próprio, tem várias questões que só a Apple tem, adaptador disso, adaptador daquilo. Mas você vê as pessoas... agora a Apple não vende mais o carregador, né? Pro iPhone. As pessoas vão deixar de comprar? Você acha que elas vão deixar de comprar? É uma sacada, né? Tipo assim, não vai, eu não vou. Não vai, cara. Usando. Entendeu? Porque as pessoas são fidelizadas. E entra uma questão de posicionamento também, né? Que é um outro assunto que a gente pode até depois conversar melhor, né, cara? Trazer até algum convidado, né? Da área que possa contribuir mais. Que posicionamento também faz a diferença. Porque você se vê... Cara, eu mereço ter um Apple. Eu mereço ter uma Mercedes. Eu mereço, sabe, morar... Aí já é lealdade... Emocional. Bem forte. Aí entrou emocional dentro disso aí. Porque o cara, mas seria mais barato... É igual a questão da Coca-Cola e a Dolly, né? Seria mais barato eu tomar Dolly. Cara, mas eu vou tomar Coca-Cola, cara. Exatamente. Não tô nem aí, eu vou tomar Coca-Cola. Eu mereço. Eu trabalhei pra isso, né? Tem muito disso. E né? A Apple tem um apelo emocional tão grande que muitas vezes os clientes veem um benefício maior no Android. Sim. No sentido de, não, tem mais gigas, tem mais performance, tem mais pixels na câmera, tem mais isso, tem mais velocidade, tal. Mas beleza. Cadê a maçãzinha? Aí outro exemplo, até trazendo, por exemplo, marca de carro. Cara, apareceu um monte de carro aí, tipo assim, com muito mais, assim, opcionais e tudo mais, design bonito. Por exemplo, esses chineses aí, Chery da vida.
cara, carro bonitão e tal, isso anos atrás, bem legais. Mas que, cara, eram marcas que as pessoas não se identificavam, não tinham conexão com a marca. É verdade. Né? Então, assim, acaba que não vendia. Podia ser mais barato, mais bonito, mas as pessoas não se conectavam com a marca. Teve até a Jack Motors também, Exatamente. né? Ela chegou com 5 anos de garantia, Exatamente. cara. Chegou com o pé na porta. A galera olhando assim, pô, quem garante, garante. E cadê? Não existe mais no Brasil. Exatamente. E mesmo que fosse uma marca boa, a gente tem que lembrar que as pessoas, elas querem comer aquilo que conectam com ela, que comunicam com o estilo de vida dela. Às vezes, não, Jack Motors lá, sei lá, não, o carro era bom e tal, legal, beleza, mas, pô, eu sou muito mais, sei lá, Ford. Tem isso. Eu me identifico muito mais com a, sei lá, trazendo até um exemplo de moto, assim, não, o cara, pô, eu me identifico muito mais com a Harley. Não. Independente se outra moto, cara, corre mais e tal. Não, velho, mas eu sou um cara que eu valorizo a liberdade, que é o que a marca comunica, né? Então, é muito disso, né, Augusto? A gente saindo do tema aqui, né? A gente falando de outra coisa. Foi do caramba você falar isso, cara, porque eu li um artigo sobre a Harley Davidson um tempo atrás. Foi eu escrevi. Com certeza que foi. Falando sobre exatamente isso, que a Harley, ela já teve no fundo do poço, ela chegou a abrir falência, não uma vez, várias vezes, tipo 3, 4 vezes. E um dia eles viraram a chave e foi falar assim, cara, a gente não vende moto, cara, a gente vende estilo de vida. Então eles começaram a fabricar não só motos, mas aí tem toda a questão de vestuário da Harley Davidson. Tem um universo, você cria uma comunidade. Então, se você compra uma Harley, você já se sente, pô, eu faço parte da tribo dos Harley Davidson. E a comunicação deles é tão forte, assim, que você vê a pessoa e você já sabe do que ela gosta. Só porque ela tá usando a marca. Aí tu fala assim, eu gosto muito de moto, né? Eu sou apaixonado desde pequeno, sempre quis andar de moto. Meu irmão já andava e, pô, eu sempre falava, todo cara que anda de moto é casca grossa, velho. Eu olhava assim, cara, esse cara... E todas as pessoas que eu conhecia, os caras que eu achava massa, assim, tudo não tinha em comum, andava de moto. Aí eu olhava, caraca, velho, eu tenho que andar de moto, sabe? Hoje eu realizei esse sonho, né? Hoje eu tenho minha moto, tá até parada lá. Mas, pra você ver, é isso, cara. Então, tipo, você cria... Não, deixa eu falar aqui porque a moto tá parada. Porque a gente fez um contrato, falou assim, Augusto, você é o CEO da empresa, você não pode andar de moto. Se você morrer... O risco é muito alto. Não evita. É louco, cara. Deus me livre isso aí. Eu fiz meu seguro de vida já, então tá tudo bem, graças a Deus. Mas, cara, é isso. Então, a gente até foge um pouquinho do tema, porque são coisas que se conectam, né, cara? Esse dia a gente tava falando, fez um podcast de holding, falando do Homem-Aranha. Então, você vê, assim, porque tinha essa questão de sucessão, né? E aí entramos nesse assunto. Mas, no final das contas, pessoal, a mensagem que a gente quer deixar nesse podcast, num formato diferente, né? A gente até, pensando no sucesso dos nossos clientes, pode deixar um feedback pra gente, né? Pois é. Do que vocês acharam. A gente tá começando aqui nesse formato, então... desse formato novo aqui. O que tem a melhorar, o que tem... A melhorar eu sei que tem o rosto do Augusto, mas assim, isso a gente não consegue, tá? E a sua voz também. E a minha voz. Mas, cara, pra gente tá sendo uma experiência maravilhosa, né? Inclusive, até colegas nossos que conheceram a gente. Pô, a gente tava lá, né? E o pessoal falando assim, o pessoal tá falando aí que vocês sabem fazer podcast. Eu falo, pô, a gente nem sabe fazer direito, velho. Tipo, estamos fazendo. A gente simplesmente fez, né? Exatamente. Vocês falam, vocês são os melhores nisso, vocês são especialistas e tal. Eu falo, não, a gente simplesmente fez. A gente executou, tá fazendo, tá aprendendo, tá evoluindo. Por exemplo, pô, agora a gente tá no estúdio. Pô, estúdio maneiro. A gente tá com vídeo e tal. Então, assim, a gente foi aprendendo, né? Com certeza. Inclusive, o que eu achei legal também, cara, muitos colegas procurando a gente, cara, como é que eu começo a fazer e tudo mais. Tipo, a gente nem é referência no assunto, mas dentro do nosso nicho ali de contadores, né, cara, a gente foi um dos primeiros, né? A gente não foi o primeiro foi o pessoal da VIT, até mandar um abraço lá pra galera da VIT, né? Galera, gente boa demais, que a gente conhece. E, pô, a gente achou legal a ideia deles e a gente falou, vamos fazer também, ué. Qual o problema, né? E já tem outros colegas nossos fazendo também. Então, cara, muitos perguntam, cara, qual é o equipamento? Não, cara, dá pra você começar com esse aqui. Se você conhecer um estúdio, como a gente conhece a Pilgrim agora, né? Vai lá, faz com os caras, pô, faz sentido que você vai ter lá toda a estrutura, pô, maravilhoso, isso aqui vai agregar muito, você pode trazer seu cliente, você pode trazer não clientes também, empresários, network, pô, quanta gente massa a gente fez amizade, né? Tá louco, e tem muito mais gente vindo aí. Com certeza, muito. Estamos apenas no começo, como diria o Vinícius Roveda, né? Estamos apenas no início, né, cara? Tem muita coisa para vir aí. E, cara, a gente fica muito feliz de poder agora estar nesse formato aqui. Acho que vai realmente elevar, né, as nossas expectativas dos nossos ouvintes. E até uma sacada, assim, Augusto, que eu tive agora, assim, né? A gente falando o pessoal lá perguntando, vocês
são referências em podcast e tal. E a gente, cara, como assim, né? Tipo, aí eles pedindo dicas, né? Como que eu começo, né? Aí eu lembro de uma frase que eu gosto bastante, batendo tudo aqui. Eu lembro de uma frase que eu gosto bastante, que é assim, cara, apenas comece. Apenas comece. A coragem te encontra no caminho. E a iniciativa não espera convite. A iniciativa não espera convite. Tu já registrou essa Eu frase? vou registrar, cara. Eu tenho que correr, senão... Não é tua não, bicho. Essa É frase minha, aí, velho. é minha, eu botei cara. no Google lá, tinha uns 10 autores lá. Ah, tomar banho, cara. Assim, e outra coisa, tem a ousadia também, né? Porque, por exemplo, quando a gente saiu daqui de O Brasília... nosso lema é ousadia. Tem que... É, isso aí. A gente foi, né? A gente foi pra Joinville e tudo mais. Aí, antes de sair, cheguei no Caio e no Rafael. Eu falei, cara, vamos levar os equipamentos do podcast. Nem cabia na mala. Não, cada um leva um microfone aqui, cada um leva um gravador. Vamos passar isso aí, né? Aí eu falei, velho, mas a gente vai tentar gravar com o CEO, cara. Já vamos no top. Se não der, pô, beleza, show. Evento lá, coisa toda rolando. Mas eu quero gravar com o Vinícius Roveda, cara. Porque pra mim é referência, né? Sim. O cara é animal, assim, é sensacional. E rolou, velho, assim, de primeira, né? O cara aceitou, assim, falei, cara... E muita gente perguntou, pô, vocês gravaram com o Vinícius Roveda? Quem não chora não mama. Aí eu falei, meu irmão, a gente meteu a cara, velho. Sim. A gente teve iniciativa, trouxemos, aí todo mundo olhando assim, poxa, eu podia ter feito isso. Podia ter feito isso também. É muito frustrante isso, velho. De às vezes tu pensar em alguma coisa e teu concorrente fazer antes. Aconteceu isso comigo. Um período atrás, assim, eu queria lançar um açaí. Aí eu tive a ideia e tal, só que eu fiquei demorando pra lançar. No que tava perto de lançar, o concorrente lançou. Putz, cara. É muito frustrante. Tem que ver na sua equipe se tinha alguém que vazou isso aí. Tô zoando, cara. Mas Tem um é isso espião também. lá dentro. Não, mas tem que ter iniciativa, cara. Você tem que meter a cara mesmo e acreditar. E, por exemplo, cara, se não deu certo, beleza. Você tentou ali e voltando, escute os feedbacks, tenha a humildade. Acho que é importante isso também, né, cara? Às vezes você tá chegando no nível, você tá crescendo. Ah, eu sou CEO, eu sou isso, aquilo. Então, pô, eu sou o dono da razão. Cara, você tem que ter humildade. A aula de humildade que o Vinícius deu também, Sim. né, cara? Pô, o cara recebeu a gente, pô, prontamente, trocou ideia. A foto que eu tirei com ele, pô, bombou no LinkedIn, velho. Teve mais de 7.700 Tu sonhou com isso, né, velho? Sonhei. Por isso que eu falei, agora eu preciso tirar uma foto aqui. Depois que a gente gravou o podcast, deu uma tietada no cara. Deu bom. Pô, mas o cara é fora da curva, assim. E eu tenho a honra de, pô, conhecer esse cara, né? Porque eu sei que a gente vai ouvir muito falar dele. Tem gente que tá ouvindo aqui e não conhece ainda, mas vão ouvir muito falar desse cara. Sim, né? sim, Vinícius Roveda. Muito. Desse cara. E eu fiquei pensando, poxa, a Holder me proporcionou isso, o empreendedorismo, né, me proporcionou isso. Vi pra Joinville, conhecer outras pessoas. Ano que vem estaremos em Floripa, né, se Deus quiser. Todos nós Amém. lá, vamos estar lá e, cara, é isso. Então, até a mensagem que o Holdercast passa, né, de empreendedorismo também. Então, a gente aproveitar realmente a oportunidade, acho que essa é uma oportunidade gigantesca, né, de empreender. Hoje você tem uma mídia como essa aqui, com podcasts, você tem tecnologia, né, para te auxiliar, você tem empresários que estão conectados. Então, velho, se você quer empreender, mete a cara. Se não der certo, se não for para você, não tem problema. Você pode empreender dentro da sua empresa, como um colaborador Exatamente. também. Porque se você tem a cultura do sucesso do cliente, você vai fazer parte disso. Não precisa ser com, por exemplo, o melhor microfone que a gente tá aqui, com o melhor fone, com um estúdio. Dá pra começar de qualquer jeito. Começa. Não, dá pra começar com celular. Hoje em dia você pode pegar o seu... celular, exatamente. Eu vou deixar até uma dica aqui. Anchor é a plataforma, tem um aplicativo. Você vai lá e começa a gravar aqui, ó, do seu celular. Não, a qualidade não é. Claro, não é a mesma qualidade, tá, pessoal? Tá? Mas você tá começando. Às vezes você tem dificuldade em falar, de se comunicar. Eu sempre fui muito tímido, né? Então, pra você ver, o empreendedorismo me ajudou a falar melhor. Sim. Claro que ainda não é lá essas coisas, né? Mas... Claro que a gente ainda fala uma bosta, né? Parece um babuíno. Parece... Te trava, gagueja, mas beleza, a gente tá tentando. Mas, cara, e é uma... Igual eu fui gravar podcast, que dia que foi, cara? Foi uma época que eu tava de férias, né? A pessoa, não, mas você tá indo trabalhar. Eu falei, cara, podcast pra mim não é trabalho, velho. Não é, eu gosto, entendeu? Sim. Eu curto demais. Muito fera, é muito fera. Então... E trazendo até, assim, pra gente já fechando, né? Pro assunto de hoje, que é o sucesso do cliente. Então, assim, não espera, pô, tem um departamento de sucesso do cliente. Exatamente. Tem um diretor de sucesso do cliente. Cara, primeiro, escuta seu cliente. Entenda quais são as demandas dele. E vai modulando isso, até se tornar um departamento mesmo. Exatamente. A gente ainda não... Pra você ver, a gente ainda não tem... A gente não tem. As pessoas falam, cara, como é que é e tal. Um monte de empresa, né, que tipo assim... Das contabilidades que tem, né, perderam pra gente, vamos dizer assim, no prêmio. Uhum. Né, a gente põe NPS de 100 e a gente não tem. Mas por quê? Porque é muito mais importante do que a metodologia, do que ter uma pessoa responsável, do que ter um especialista. O que é mais importante? A cultura da empresa. Se a gente tem essa cultura lá dentro,
de sucesso do cliente, de experiência UAU, por exemplo, a gente ganhou o prêmio ano passado de escritório contábil UAU. Uhum. Então, assim, se a gente tem isso na nossa empresa, cara, a gente tem tudo. Exatamente. Claro que, pô, Você vai pode crescendo. ir melhorando. Pô, vai crescendo a empresa, vai entrando novos clientes, clientes maiores, o ticket vai aumentando, tendo melhor rentabilidade, beleza, faz sentido a gente investir mais na área. Mas hoje a gente está falando de sucesso do cliente aqui sem ter um departamento de sucesso do cliente dentro da empresa. Hoje a empresa como um todo, né? Pensa nisso, né? Então, Exatamente. Aí, qual que é o departamento de sucesso do cliente da nossa empresa? Todo mundo. todo mundo. É a holder, né? É a holder. É a holder, é o departamento. Claro que a gente quer modular isso, quer empacotar isso, deixar isso bonitinho Sim, e tudo mais, sim. com estratégias mais bem definidas ainda. Porque, cara, a gente é muito novo ainda, né? E que é, Eu sou novo, tu é meio velhinho já. eu digo a holder. não eu. Tô cabelo branco e tudo mais. Tu é novo também, velho. Mas, cara, pra você ver, a gente, pô, tem escritórios lá que tem 5 vezes mais tempo de mercado que a gente, cara. 25 anos. Sim. A gente tem só 5, velho. E a gente lá, pô, pau a pau com os caras e os caras querendo ouvir a gente. E a gente querendo ouvir os caras também, né? Sim. Manda até um abraço pro Danilo, né, cara? Danilo Danilo da Advance, pô, Gente. gravou um podcast com a gente aí, Gente. vocês escutaram? Isso, exatamente. A gente vai até gravar um livecast lá, um videocast com ele lá no podcast dele também. Irado, iradíssimo. Então, poxa, é um cara que tá muito mais tempo, pô, muito mais tempo que a gente, mas tá, pô, conversando. E o que eu acho fera é, pô, o cara tá há bastante tempo, mas não tá parado no tempo. O cara tá se reinventando. Eu falei, cara, quando eu tiver com muito tempo de mercado igual esse cara, eu também quero estar nessa pegada. Eu quero ter essa energia desse cara. Sim. Eu não quero estar acomodado. Ah, agora eu tenho uma carteira de clientes top, faturo alto, tá tudo bem, não preciso me preocupar com mais nada, com o sucesso do cliente. Se sair um cliente, tá tudo bem, porque eu já tô, né? Cara, não é isso. Já tô parando. Tô parando. Não, cara, tem que deixar um legado, né? Então, pô, até se As você... pessoas vão, a empresa fica. E, pô, vai chegar uma hora até de você também vender a sua empresa, porque é natural do negócio, né? Se chegar uma oportunidade de você vender a sua empresa, você vai vender. Então, é um caminho muito interessante, né? Então, é um assunto que eu gosto de falar, sucesso do cliente, né? Eu tenho muito a aprender, mas acho que um pouquinho que a gente conseguiu trazer da nossa expectativa, da nossa ótica, com o que a gente aprendeu com os outros também, acho que deu pra compilar aqui e trazer pra galera, né? E se tiverem dúvidas também, manda pra gente lá no Instagram, né? Meu Instagram é @Caio Costa, com Y. Isso. Augusto Contador, Holdercast, Holder Contabilidade. Pode mandar em qualquer um desses aí que a gente responde. Se o pessoal lá do nosso marketing vê, encaminha pra gente também e vai dar tudo certo. Porque errado já tava dando antes, né? É automático, né, velho? Cara, eu não aguento mais. Depois que eu vi essa piada, né? Vai dar tudo certo, porque errado já tá dando. Mas o Caio aproveitou e já fez o segue nós aí, né, Caio? Segue nós, já já fez o foram segue os nós. arroba tudo. Já foi E os também arrobas. já segue lá o Caga Regra lá, @ Rafael C Contador. Ser contador. Não né? é mais Rafael Camilo. Camilo. Tem um papo de roda, né, José Passo. Que agora ele vai vir, agora nessa Não é estrutura possível, aqui, né? ô José Passo. Você tá convocado. Pô, vem aqui, cara. Parar de contar dinheiro. É. Vem pra cá, cara. Vem ser feliz com a gente também. Mas ele vem. Ele é fera, E- fera. Então é isso, né? Acho que Spotify, É, Apple Podcasts. exatamente, pessoal. A gente também tá no YouTube agora. Caramba, cara, estamos no YouTube. Você aí, ó, já aproveita e se inscreva nesse canal aqui, ó. Deixa o seu like, né? Compartilha aí com seus amigos, com toda a sua família, com os empreendedores, né? Galera de Brasília aqui, vamos fazer uma corrente legal aí, fazer com que esse material vá para outras pessoas. Sempre quis dizer isso, se inscreva no canal. Ah, Sempre quis dizer isso. Agora temos o canal. Estamos lá no Spotify também, né? Holdercast. Você pode ativar o botãozinho de seguir e também de notificações, também do YouTube também, né? Que é importante ativar. A gente está no Apple Podcasts, tá no Google Podcasts, no site... e no site da Holder Contabilidade, holdercontabilidade.com/podcast. É isso. É isso, né, Caio? Obrigado aí, cara. Valeu. Foi top demais. Valeu. Nessa estrutura aqui, é diferente o ar, né? É, Aqui. Pô, eu me sinto agora, venci na vida. Vou dar um beijo pra minha avó, que ela vai me assistir no YouTube. Então agora todo mundo pode me assistir. É. E obrigado mais uma vez aí, a galera da Pilgrim aí pelo... Valeu, Pilgrim Filmes. Cara, também tem que seguir eles nas redes sociais, né? Sim, Pilgrim Filmes. É isso aí, pode seguir lá, que os caras são fera. E não se esqueçam, pessoal, beba água e movimente-se. Movimente-se. E a iniciativa não espera E convite. agora faz assim, ó. Valeu! Valeu.